E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou Carlos Matias e hoje venho falar com vocês sobre um assunto super solicitado pela comunidade da Matemática Humanista, de falar sobre avaliação de aprendizagem no contexto atual de pandemia que a gente vive, né? Tantas dúvidas, e agora, como proceder? Então, vamos falar um pouco sobre avaliação no programa de hoje. A gente vai conversar sobre um monte de coisa bacana, mas antes de qualquer coisa, deixa eu cumprimentar todo mundo que está aqui no chat presente. O Augusto César Pimentel, Dálio Pimenta, grande abraço, Pimenta. Vai estar com a gente aqui dia 2 de julho, falando sobre Malbataan e a Praça da Matemática. Beijão, meu amigo querido Augusto César Pimentel. A Luciana Prado Molta Pena tá aí, lá do Dá Licença da UF. Programa super bacana que tá bombando. A Edna Martins, o Alex Denis, a Isabela Vieira, a Rafaela Dias, Mário Santos, Elciane Santos, o Rodrigo Cavalcante, Jean Oliveira, Débora Moraes, que fazia tempo que não surgia. Surge do nada, chegou a Débora Moraes. A Rafinha, beijo, Rafinha. Mariel Andrade, sejam todos muito bem-vindos essa tarde. Hoje a gente está de tarde, hoje eu estou sozinho e não estou bem acompanhado por nenhum amigo, colega, mas estou sozinho, acompanhado aqui de mim mesmo, tá certo? E aí estou feliz de estar de volta aqui, poder conversar, falar um pouquinho mais, de maneira um pouco mais desenvolta, um pouco mais livre sobre esses temas. E hoje a gente vai falar sobre avaliação de aprendizagem. Então, sem mais delongas, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre, primeiro, a tradição escolar em avaliação. A gente precisa contextualizar um pouco, na verdade, com algum cuidado, qual é o quadro que a gente vivia em termos de avaliação na escola. Na verdade, eu acho que um programa de avaliação já seria necessário verdadeiramente antes da pandemia. A gente falar sobre avaliação já era algo urgente antes, né? Então agora surge essa contingência tão trágica, né, que nos impõe desafios maiores, e a gente vai falar um pouco sobre isso, envolvendo a questão da pandemia, naturalmente. A avaliação da aprendizagem no olhar humanista, isso é uma coisa importante, quer dizer, além de eu falar um pouco sobre o que é a avaliação, como ela vem sendo feita na escola, pelo menos de modo geral, eu sei que não é uma regra, o que eu vou falar aqui não é assim em todas as escolas, tenho certeza disso, mas é em muitas. Então, para poder contrastar, eu gostaria de falar um pouco sobre a avaliação de aprendizagem no olhar humanista, quer dizer, na filosofia humanista da matemática, como a avaliação de aprendizagem se coloca, que parâmetros eventualmente podem se destacar mais quando você tenta compreender o processo avaliativo segundo um viés humanista. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre avaliação como um processo de inclusão. Isso é uma coisa muito importante que eu queria falar a respeito. Falar sobre o quadro atual, naturalmente, sobre os contrastes do quadro atual com o quadro anterior, algumas demandas que agora se impõem e, por fim, sobre estratégias avaliativas. Eu vou falar sobre estratégias, sobre sugestões para vocês que me assistem agora possam pensar em adaptar e talvez utilizar essas referências na prática de vocês. Então, eu imagino que muitos professores estão aqui presentes, o pessoal está chegando. Simone Fonseca, lá de Aracaju. Beijo, Simone, bem-vinda, querida. Pessoal lá da UTFPR, Teodora Pinheiro está aqui. Um beijo, Teodora, para você. A Cida Souza, lá de Cachoeira do Itapemirim. Está o Brasil inteiro aqui com a Matemática Humanista, né? Então é isso aí. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre todos esses pontos hoje. Então, a gente vai ter agora uma parte, uma discussão mais geral, mas mais ao final do programa a gente vai entrar efetivamente nas estratégias de avaliação, uma perspectiva mais prática, mas é importante que a gente situe antes alguns pontos, senão fica tudo solto demais e aí vai parecer que é fórmula de bolo.
né? E se há uma coisa que avaliação não é a fórmula de bolo. Tá? Então vamos lá. Qual é a tradição escolar em avaliação? Isso já era uma coisa posta antes, não? Então a primeira coisa que assim se destaca para mim é que a avaliação se configura muito como uma resposta às ações de ensino, até mais do que efetivamente uma investigação acerca da aprendizagem. Quer dizer, ainda é muito forte na escola e na universidade também um foco muito maior em ensino do que na aprendizagem. Então, quando a gente fala de avaliação, né, aquele que avalia, o professor avaliador, né, escola avaliadora, muitas vezes tem essa referência muito mais conectada ao ensino, por incrível que pareça, né, para validar iniciativas de ensino, certificar adequação de práticas de ensino, do que propriamente um interesse mais profundo na aprendizagem do estudante. Né? É um mau hábito. Na escola e na universidade, o foco está mais próximo do professor do que do estudante. Então, até em termos mais extremos, quando a gente fala em avaliação na escola, muitas pessoas entendem como sendo uma prova. Como é a sua avaliação? Eu faço 5 questões. Quer dizer, muitos professores confundem a questão da avaliação de aprendizagem com um tipo de instrumento de avaliação que é a prova. Quer dizer, a prova é um tipo de instrumento de avaliação. Né? A avaliação é um processo. Né? Mas, infelizmente, na escola, tem-se um olhar muito substantivo e muito em cima do produto da avaliação. Quer dizer, e normalmente esse produto ele é muito depreciativo, ele é hierarquizante, ele é classificatório. Né? Há um grande teórico de avaliação, que é o Michael Scriven, e ele, quando ele define a avaliação, ele fala sobre a questão de atribuir mérito, valor a uma ação, a um processo. Né? E quando a gente fala em valor, normalmente a gente entende o valor como sendo bom, ruim, adequado, não, etc. Quando isso sugere, de uma certa maneira, um entendimento classificatório, né, do bom e do ruim, do mais para cá, do mais para lá. Esse estudante é mais. Ele é mais. Esse aqui já é. Então, essa coisa do valor tem muito dessa. A imagem de um termômetro medindo uma temperatura. Quer dizer, sugere, não que Scriven tenha dito isso, ele não disse, mas sugere essa coisa do valor, né, do mérito, etc., a uma percepção linear, a uma medição linear, quer dizer, confundir o avaliar com o medir. E isso é uma coisa que não é a mesma coisa. Né? São coisas completamente diferentes, melhor dizendo. Avaliar é uma coisa, medir é outra. Você pode ter práticas de medida em certos termos para compor um processo avaliativo, isso é uma coisa. Agora, confundir o processo avaliativo com o processo de medição, aí já é outra coisa. Mas na escola, esse tipo de confusão é muito firme ainda. E é hierarquizante, é classificatório, tá certo? Vocês sabem disso. Né? O foco é o produto, é a nota. Como é que foi na prova? Fui bem, tirei 8, acabou. Quer dizer, você não fala sobre as coisas que você errou, o que você demonstrou saber. Você não fala sobre as suas inseguranças. Você fala 8. E esse 8, ele, de uma certa maneira, já no senso comum, ele é capaz de dizer que você sabe. Você está bem. Deu um mole em alguma coisa ou outra. Né? Esse é o entendimento de 8 que se tem. Né? Mas a gente fala muito pouco sobre o que significa esse 8. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, muitas vezes há professores, na universidade então isso acontece direto. Professores que olham às vezes só a resposta final do estudante. Quanto é a resposta? A resposta é 15 raiz de 2. Se o estudante achou 5 raiz de 2, ele risca e dá 0. E ele não olha
todo o processo que foi de desenvolvimento desse estudante, que demonstrou muita coisa, né? Ele demonstrou muita coisa, mas ele olha só o produto, né, daquilo que foi produzido pelo estudante. Ele só olha o fim, né, o lugar alcançado. Ele não olha a história, a estrada, ele não olha o fluxo, ele olha o ponto de chegada. Então esse é um olhar ruim, é um olhar inadequado, é um olhar desesperançoso, é um olhar muito redutor do processo avaliativo. Você está propondo, na verdade, uma referência para a sua avaliação que é totalmente local e que, na maioria das vezes, não é suficiente para garantir nada, né, que você queira sustentar por conta do seu processo avaliativo. Tá certo? Então, maravilha. Pessoal do chat, pode fazer pergunta, daqui a pouco eu estou parando para poder responder vocês. Já chegou a Ju Silvânia. Olha que legal, um beijo, Ju Silvânia. JP Almeida está aí, chegou, mestre lá do Ceará. O Wallace Marques está aí, a Márcia Queiroz, o William Vieira. Super, William. Beijão para você, William. Obrigado aí pelo carinho de sempre, pelo carinho que você guarda na matemática humanista. Tamo junto. Vamos então seguir. A questão da prova, outra coisa, ela é um forte agente, quase que da retórica, dessa comunicação entre estudante, escola, com as famílias. Como é que meu filho foi? Seu filho foi bem, na prova ele tirou tanto. É como se a prova fosse um processo, um ponto de referência simplificador do debate, né? Nessa retórica da comunicação entre estudantes, professor com estudante, é como se a prova realmente fosse capaz de revelar tudo o que aconteceu. 8, 4, 4 mas o que esse 4 significa? O que você não sabe? Que instrumento foi esse? Né? Mas, de alguma maneira, é como se toda a escola tivesse orientada sobre esse instrumento. Né? Quer dizer, a prova ela é muito usada como um controle de andamento do fluxo escolar, né? E das relações entre ensino e aprendizagem. Isso é uma coisa muito forte na escola, mais do que na universidade. Na universidade é bastante, mas na escola é mais ainda. Quer dizer, as provas sinalizam uma coisa que é totalmente falsa. Isso é uma coisa curiosa. Tava com saudade dessa caneca. Então, as provas sinalizam uma coisa totalmente falsa, porque elas sugerem que todo mundo tem que aprender as mesmas coisas no mesmo ritmo, no mesmo tempo pré-determinado. Olha, tem a semana de provas, a matéria é essa. Então, até lá, os estudantes têm que. Então, é um tipo de marcação desse andamento do fluxo escolar e dessas relações de ensino-aprendizagem, mas que tem como premissa esses pontos de que todo mundo tem o mesmo tempo de aprendizagem, que todo mundo tem o mesmo ritmo de aprendizagem e que, por vezes, devem aprender as mesmas coisas, as coisas da prova, a matéria da prova. Né? Então, quer dizer, essa é quase como se a escola tivesse organizado os seus instrumentos de avaliação e os seus processos de avaliativos para uma visão substantiva do conhecimento, em cima da matéria, do conhecimento. E todo mundo acaba tornando-se, de uma certa forma, sujeitos genéricos. Eu vou até falar sobre isso já já. Né? A questão do avaliar é medir o conhecimento do estudante. Né? E a nota é a medida. Sempre muito absoluta e inquestionável. Tá certo? Agora, é verdade, eu pergunto aí, pessoal que está assistindo, Felipe Alan, que chegou, a Isabela Vieira, o Joilson Carvalho, o João Rodrigo, que está aí. Será que a gente pode dizer com total clareza que alguém que tira 8 numa prova sabe mais do que alguém que tira 7 na mesma prova? Isso é uma coisa curiosa. Né? O que significa essa nota? Essa comparabilidade existe de fato, né? Essa hierarquia que é tão posta na escola, ela realmente acontece na prática, ela é real, né?
Então, isso daí é uma coisa bem complicada mesmo. Na escola, isso é uma coisa muito forte que eu vou falar aqui agora. A gente considera uma média. Qual é a média para passar na escola? A média é 7. A média para passar é 7. E aí eu digo que essa média para passar é 7, ela de alguma maneira ela acaba aniquilando qualquer análise do desenvolvimento do estudante. Porque, por exemplo, um estudante tirar 10 e 4 nessa ordem, ou tirar 4 e 10 nessa outra ordem, em ambos os casos a média é 7. Mas em termos de avaliação de desenvolvimento, tirar 10 na primeira prova e 4 na segunda é uma coisa. Tirar 4 na primeira e 10 na segunda é outra. E isso é desapercebido. De alguma maneira, a gente tem que tentar entender e tem que tentar popularizar um entendimento de que essa nota, a média, ela acaba escondendo, acaba borrando, deixando turvo ao olhar da gente certos pontos que são importantes. Então, a avaliação é uma coisa que tem que ser levada mais a séria, de maneira mais cuidadosa, levando em conta as especificidades de cada estudante, o fluxo de desenvolvimento, a melhora, o avanço, a conquista, né, uma avaliação apreciativa, né, cuidadosa, né, você ser carinhoso com o seu estudante, não usar a prova para depreciar o estudante, não, mas para estimular. A gente vai falar sobre isso bastante aí. Estudantes, eles são considerados de forma genérica, homogênea. Estudantes. Todos os estudantes são iguais. São estudantes, são seres. Os meus estudantes. A Maria é igual ao João. São 2 estudantes meus. Mas quando a gente chama 2 pessoas de estudantes, a gente sabe que é um hábito da linguagem. Claro, é o meu grupo, são os meus estudantes. Mas a gente, realmente, quando se refere à turma, por vezes a gente acha que todos são iguais. A gente perde de vista que o João é o João e a Maria é a Maria. Né? A gente trata todos como estudantes, como se todos fossem iguais, como todos chegassem na escola com os mesmos saberes, como todos tivessem as mesmas histórias, como se todos compartilhassem as mesmas condições, como se todos tivessem computador, como se todos tivessem internet, né? Como se todos não tivessem fome. Então, assim, são pontos que a gente assume e que, por vezes, são pontos totalmente falsos. E aí, na hora que você vai fazer a análise da sua turma e aplicar a sua prova, e um estudante tira 5 e outro tira 8, talvez um estudante tenha tirado 5 porque ele estava com fome naquele dia, estava passando mal, estava. E aí você tem uma avaliação que se concentra em um dia, em um evento pontual, e nada mais importa. Importa a foto tirada naquele dia. Eu acho isso muito cruel. As relações de ensino e aprendizagem na escola e na universidade também, elas são pautadas por normas muito rígidas e bem definidas. Né? E, em muitos casos, os estudantes acabam sendo classificados entre bons, ruins, talentosos ou interessados, ou com garra ou sem garra, pela capacidade que eles têm de atender às normas, e não pelo que eles sabem, ou pelo compromisso real deles com o processo de aprendizagem. Muitas vezes a gente está entendendo e julgando os estudantes pela capacidade de eles atenderem às normas da escola e da universidade. Isso é uma loucura, gente. Né? Quer dizer, as provas são instrumentos cabais que certificam as verdades de cada um. Né? E você compara essas verdades. Você compara a verdade do 8 com a verdade do 4, como se elas fossem claras, absolutas e inquestionáveis. Né?
um estudante que tirou 8 e um estudante que tirou 4. Então você vai entender que essa prova tem esse poder, né? Isso é um ato de otimismo para alguns professores. Por vezes eles tiveram essa formação, eles foram a uma escola, viveram esse tipo de experiência avaliativa e hoje eles reproduzem isso, né? Muitos professores hoje na escola reproduzem esse modelo avaliativo porque foi um modelo avaliativo que eles tiveram, né? Mas às vezes não, às vezes há professores que realmente entendem, sabem que esse processo talvez não seja o mais adequado, mas ele age porque é mais conveniente para ele, né? Então esses são pontos que a gente tem que pensar, né? Então normalmente as provas é isso. O cara que tira 4 é lento, é fraco. O cara que tirou 8 é bom, tem dom, né? Então, e fica muito ao cargo da nota definir o rótulo de cada estudante. Isso é muito triste, né? Os meus estudantes lá na UF, os mais brilhantes estudantes, por vezes que eu tenho, eles não são estudantes de tirar nota, às vezes, 9, 10, 8, 7. Às vezes são estudantes com 5, 6, 5, 6, 5, 6, sabe? E são estudantes brilhantes. Então há uma separação aí entre a questão da prova, da avaliação e a questão do saber, se você quiser falar em talento, ou em dom, ou escambau, né? Então, na escola, os erros devem ser evitados. E quando ocorrem, punidos. Quer dizer, os erros têm que ser punidos. Você perde ponto quando erra, né? Isso é uma coisa complicadíssima. Complicadíssima mesmo. Porque a gente vai falar sobre erro. Erro é algo que não deve ser punido, deve ser aproveitado pelo professor, tá certo? Então, tá chegando quase na hora das perguntas. Já estou parando para as perguntas, já vou falar com o pessoal do chat. Só queria ler para vocês um texto que eu escrevi, até coloquei lá no Instagram da Matemática Humanista, né, o que é a avaliação de aprendizagem no olhar humanista. Então, no olhar humanista, a avaliação de aprendizagem ela é um processo transdisciplinar no sentido de que a avaliação ela não é uma disciplina em si, ela vai além das disciplinas, além das caixinhas, né? Você vive a avaliação fora da escola, dentro da escola, em outro sentido. Você vive a avaliação jogando bola, quer dizer, não é algo de uma disciplina escolar, né? Algo fechado e definitivo, né? Mas que passa, é um processo analítico, sem dúvida, de você olhar uma determinada situação, você olhar suas partes, tentar compreender o quadro geral, né? E tentar estabelecer parâmetros qualitativos para tentar entender melhor, para poder se posicionar melhor. Não para medir o estudante, o processo, a ação como boa, ruim, como com dom ou não, mas para a gente poder entender e pensar sobre o próprio processo de construção dos saberes. Então, o fim da avaliação de aprendizagem é promover reflexões permanentes que revisam e contextualizam a construção dos saberes à luz da formação ética do indivíduo para a cidadania. Então, quer dizer, a gente tem que imaginar, quando a gente está falando de conhecimento matemático, a gente está falando na formação do professor. Então, quando a gente faz uma avaliação, a gente tem que tentar entender que esse conhecimento matemático está conectado à formação de um professor. Não é a avaliação do saber matemático específico pelo saber matemático específico. É como aquele saber, né, se relaciona, né, com aquela formação que a universidade está dando, por exemplo, para o professor que está em formação. Se é um curso de licenciatura. Na escola, quando a gente não está com uma formação mais específica, é uma formação básica, mais geral do indivíduo, a gente tem que pensar em termos ainda mais amplos, né? Então, a gente tem que considerar como parâmetros da avaliação
as subjetividades dos indivíduos, as diferenças, as especificidades, né, os acordos, os objetivos de cada um, do meio, né, no qual as pessoas, todas essas pessoas estão inseridas. Então, avaliar é um ato de inclusão. Isso é uma coisa, para a matemática humanista, fundamental. Avaliar é um ato de inclusão. Inclusão. O saber, a construção do saber é um meio de inclusão. Quando você tem um olhar sensível sobre quem é aquele sujeito, as diferenças de cada um, as especificidades daqueles estudantes, onde ele mora, onde ele vive, a família, o quadro, o que ele busca, qual é o seu sonho. E essa construção de saberes está aliada a isso, a formação de uma pessoa. Não é o que cabe numa caixa, não é uma caixa d'água. Um estudante não é uma caixa d'água que a gente enche e depois a gente mede quanto tem de água lá dentro. Cada estudante é um ser, é uma pessoa, é um indivíduo. Então há uma subjetividade envolvida. Veja, então, o processo avaliativo ele deve considerar, ele deve ser sensível a essa subjetividade, né? Isso é uma coisa que as pessoas por vezes criticam, porque elas entendem que ser sensível à subjetividade de cada estudante é ter um processo subjetivo de avaliação, e não é isso. Tá certo? Há uma certa confusão entre considerar a subjetividade como um parâmetro, né, fundamental do processo avaliativo com avaliação ser subjetiva. Essas são coisas bastante diferentes. Perguntas! Chegou a hora das perguntas. Tá aí o pessoal, todo mundo presente. Deixa eu sair cumprimentando aqui. Gente, um monte de gente aí. Elisângela Pavanello tá aqui aí. Amanhã a Elisângela vai estar aqui comigo do meu lado aqui, ó. Vai ser muito bacana. Deixa eu colocar aqui. A Elisângela está colocando aqui para a gente assim, e quem tira 4,9 para quem tira 5? Pois é. Quer dizer, há muitos professores que falam assim, eu não dou 0,1. Quer dizer, a confiança que esse professor tem nesse instrumento, como se o instrumento dele fosse realmente capaz de medir alguém primeiro, e medir alguém nesse nível de precisão. Quer dizer, são dois equívocos. Achar que se mede a pessoa, né, e de uma intransigência muito grande. Né? Às vezes acho que é falta até de humildade. Né? Quer dizer, é um exercício. Né? Então, olha, tá aqui a Lúcia Maria, tá dando boa tarde pra gente. O Mário Santos está falando aqui o seguinte, ó, muitas vezes são dadas 20 questões para o aluno estudar e tentar acertar 10 na prova. Pois é, você vê que muita coisa que acontece na escola está orientada para a questão da memorização. Então, veja, a memória é fundamental. Claro que a gente usa a memória, mas você usar a memória no processo de ensino e aprendizagem é uma coisa. Agora, você tentar promover a aprendizagem por meio da memorização é outra coisa. E aí, isso que o Mário está colocando, verdade, Mário, verdade mesmo. Muitos professores fazem isso, sim, de verdade, de verdade, de verdade. Ana Calef, um beijo, querida Ana. Muito fã da Ana Calef aqui, tá legal. Obrigado aí pela presença. Olha, a Lúcia Maria está colocando aqui, assisti uma palestra sua e gostei muito de saber que devemos usar os erros como escada. Sim, teve um programa da Matemática Humanista sobre análise de erros. Está no YouTube. O pessoal que quiser assistir, assiste. Por sinal, quem estiver assistindo agora a Matemática Humanista ao vivo, pessoal, inscrevam-se no canal. Vou até colocar aqui, ó. Aqui vou colocar aqui para vocês se inscreverem no canal. Por favor, inscrevam-se no canal da Matemática Humanista. A gente está vivendo o projeto 10K
A gente vai chegar em 10 mil inscritos em dezembro. Então, estamos batendo já 5 mil e tanto já. Vamos em até dezembro a gente bate. Se Deus quiser, 10 mil. Obrigado. A Lúcia está falando, então, deixa eu botar aqui de novo a pergunta da Lúcia, na verdade, e ela fala que sobre a questão do erro como escada. Pois é, a Rafaela Borazzi, ela falava muito como trampolim, quer dizer, usar o erro, esse ponto do obstáculo epistemológico, o saber que o estudante tem, você considerar esse saber e ver que o erro pode estar conectado a um saber. O erro é um saber, tá certo? O erro, ele não é uma coisa periférica, às vezes. Por vezes, há erros que são distrações. Isso daí eu não vou nem chamar de erro. Isso é bobagem. Mas o erro, por vezes, ele é um saber. Né? E esse saber, por vezes, deve ser desconstruído pelo professor. Né? E essa ação de desconstrução se dá muito pelo acompanhamento. Você vai levando o estudante até esse obstáculo, né, que ele tem. E aí, dessa crise, ele consegue pular, usar como escada e tentar superar essa dificuldade. Muito legal, tá? Amália tá aí, muito obrigado pela presença. Amália, um beijo para você, obrigado, querida. A Débora Moraes está falando aqui, 10 mil? 10 mil, vamos chegar, rumo aos 10 mil. Rumo aos 10 mil. Então, excelentes reflexões. A avaliação de aprendizagem é um tema sensível, pois não temos uma regra a ser seguida. A sensibilidade do professor é fundamental no processo. É isso, Fábio. Perfeito. E aí, boa parte das coisas que eu vou falar no programa conta com isso que você fala. Né? E eu vou, talvez, compartilhar alguns pontos, né, acerca dos quais os professores deveriam ser sensíveis. Então, quer dizer, o meu ponto aqui é talvez compartilhar algumas perspectivas para que vocês, como professores, estejam atentos. Né? A Isabel Lucena está falando assim, a autoavaliação ainda é excluída da escola. Em tempos de pandemia, ela é urgente, possível instrumento para a regulação da aprendizagem e do ensino. Isabel, eu vou falar de autoavaliação hoje, usando rubricas. Bacana, vou dar dois exemplos sobre autoavaliação. Isso que você fala é muito verdade, eu não poderia concordar mais. Muito bom, muito bom, muito bom. A Rafinha está falando aqui. Professor Matias, suas falas são enriquecedoras, excelente explanação. Obrigado, Rafinha, um beijo para você. Vamos lá, mais uma perguntinha antes da gente seguir. Você destacou essa força da avaliação escolar. Também concordo com a avaliação formativa. Contudo, se essa avaliação não acontecer, você acha que os professores dão conta de avaliar os estudantes? Pois é, essa é a questão. Né? Eu vou entrar agora nesse ponto. Arthur, no quadro que a gente está, a gente tem uma limitação severa na comunicação com o estudante e na observação. Né? Então, diante disso, as coisas ficam difíceis. Né? A avaliação formativa é um tipo de avaliação muito importante, eu vou falar sobre isso aqui. Eu acho que ela deve ser permanente, ela não é dia de prova, não é no dia A, B, C ou D, ela é todo dia, toda aula. O professor ter uma dimensão avaliativa, formativa, eu acho fundamental. E aí, como que os professores agora dão conta de observar isso? Então, uma das estratégias que eu vou sugerir hoje aqui, e que irei falar com a Elisângela Pavanello, que está aqui presente, aqui assistindo ao programa, amanhã, é um pouco sobre estratégias de descentralização da ação do professor. É tentar promover ações onde os estudantes possam aprender entre si, um estudante com outro estudante, e não apenas com o professor. Quer dizer, talvez nesse momento, algumas estratégias de descentralização e o professor se posicionar mais como um mediador desses processos pode ser algo que vai funcionar. Então, eu vou falar sobre isso
Agora, beleza, maravilha, vamos então seguir. Continuem a fazer as perguntas, eu já volto e vamos em frente. Avaliação como processo de inclusão. Gente, isso é muito importante, eu queria muito falar sobre isso. Quando a gente pensa em avaliação como um processo de inclusão, a gente está pensando que os estudantes são indivíduos distintos, únicos, são singulares, eles são heterogêneos. As pessoas são diferentes, possuem a sua história. Então, para a gente conseguir encaminhar um processo avaliativo que promova a inclusão, a primeira etapa é lidar com todos, lidando verdadeiramente com cada um. Ou seja, estando atentos às especificidades de cada estudante, conhecendo o estudante, né? Conversando com o estudante, saber o que ele busca, o que ele quer, quais são as condições que ele tem em relação a certas coisas, em relação a outras. Então, conhecer o estudante, conversar com o estudante, sempre que possível, é uma coisa que sempre ajuda o professor a adotar posicionamentos mais inclusivos. Tá? Eu sei que na vida do professor é muito corrida. Professores dão aulas em várias escolas. Às vezes não dá para conhecer, né, todos os seus estudantes. A gente não sabe como é que é a correria das escolas. Né? Então, a gente está falando de um quadro absolutamente ideal. No entanto, esse quadro ideal ele talvez seja suficiente para a gente pensar, né, em formas de nós aprimorarmos aí os nossos processos avaliativos. Né? Primeiro, os saberes prévios dos estudantes são valorizados. Isso é algo fundamental, incluindo o erro. Né? Cadê ela? Ela falou sobre erro. Agora eu esqueci agora aqui. Não sei se foi Márcia. Não sei se foi a Márcia. Acho que foi a Márcia que falou de erros há pouco. Então, a gente deve considerar os saberes que os estudantes já trazem. Normalmente a gente ignora por completo ao tratá-los todos por igual. E nesse processo de homogeneização do ser, a primeira coisa que cai é o que ele já traz com ele. É como se a gente desse uma aula para aquela tábua rasa, né, que a gente chama, né, um ser nulo, absolutamente vazio. E isso é falso. Cada estudante tem em si uma história de processos de ensino-aprendizagem, um conjunto de saberes que por vezes não se dão bem, por vezes são conflitantes. E quando a gente vai trabalhar em meio a esse conflito. Só que é um conflito que o professor não está ciente. E eu falo para vocês uma coisa importante. Os olhos dos estudantes, eles são como que projetores de cinema. E eles projetam um filme de vida que eles trazem consigo. Estudantes que tiveram uma péssima experiência em matemática com algum professor ou com algum evento na escola em um ano anterior, eles projetam em você, professor, professora, uma imagem, um filme que não para, que passa o tempo todo. Então, o professor deve estar ciente disso. A aula dele é um filme, mas o estudante está passando o filme dele ao mesmo tempo. Então, talvez a chave da aproximação com o estudante seja a conciliação. Tentar conciliar o que você tenta construir como professor com aquilo que o estudante traz. Então, saber os saberes prévios e as histórias prévias, as singularidades, são muito importantes para nos colocar em posição de conciliação. Essa é a palavra. Então, fica muito mais fácil de avaliar, de ensinar e de o estudante aprender quando a gente adota um posicionamento conciliador. Em seu tempo, o estudante é respeitado e incentivado.
Então não tem essa de, vamos lá, ó, tá acabando a prova, hein? Ih, esse garoto sabe nada. Não. Pô, cada um tem o seu tempo de aprender, não por ser mais lento ou mais rápido, mas por conta desses filmes que eu falei, sabe? Às vezes, alguns estudantes precisam desconstruir mais coisas. Não é uma questão de quem constrói mais rápido, às vezes é uma de quem desconstrói de maneira mais ampla o que deve ser desconstruído. Então, é um ato de humildade. Eu volto a falar essa palavra. A gente tem que respeitar o estudante. A gente tem que se aproximar do estudante, conhecer o estudante e entender que cada um tem o seu tempo e tentar dar dentro do tempo escolar, que é um tempo muito marcado, né, mas dentro desse tempo escolar, tentar considerar, né, talvez oportunidades para que cada um tenha, seja incentivado e seja respeitado no seu próprio tempo. Né? Uma premissa fundamental para a questão da avaliação como processo de inclusão. Todos podem aprender. Todos podem aprender. Esse negócio de dom, de talento, escambau, eu tenho horror a isso. Porque a verdade é que muitas pessoas aprenderam na escola a odiar matemática, pois elas foram convencidas de que não podem aprender matemática porque não têm capacidade para aprender matemática. E aí, diante disso, desse veredito tão absoluto dado pela escola, a pessoa se fecha, né? E todos podem aprender. Esse é um primeiro passo, né? Isso não quer dizer que um vai ser cientista, um vai ser... Não, todos podem aprender e cada um vai seguir o caminho que desejar. E a função da escola é apoiar, é incentivar cada um a seguir o seu caminho, sabe? Os processos de ensino e aprendizagem, portanto, são sensíveis às especificidades individuais do grupo e da escola, quando a gente fala em inclusão. Né? Quer dizer, quando você fala o estudante tem uma especificidade, a turma tem uma especificidade e a escola tem uma especificidade, você está olhando diferentes níveis, né? Da dimensão desde o indivíduo até o sociocultural mais amplo. Então você tem camadas. Você conhecer como que essas relações se dão são muito importantes. Né? Às vezes você tem turmas que são mais agitadas do que outras por contingências que estão ali de indivíduos na turma, às vezes não, às vezes você tem uma escola em uma certa região que acaba induzindo certos comportamentos. Então são coisas que a gente tem que conhecer como professor. Essas especificidades, né, de cada estudante que eu estava falando, que são tão importantes de serem consideradas, elas, na verdade, elas são elementos no processo avaliativo de aproximação e de vínculo. Quer dizer, quando você percebe que um estudante tem determinadas características, isso é algo que haja ao seu favor no processo avaliativo. Quer dizer, dentro daquele contexto pessoal do indivíduo, daquelas características, ele está conseguindo aprender dentro das possibilidades do contexto que ele vive, né? Como a gente pode se posicionar para poder construir uma aprendizagem. Então, esse é um tipo de reflexão importante. Quer dizer, as diferenças de cada um, elas não são impedimentos da regra. Eu avalio assim, esse é o meu critério de avaliação. E aí, quando você acha que avaliar é executar um critério, as diferenças acabam tornando-se dificultadores. Mas, na verdade, não. Tá certo? São vínculos. São vínculos. Então, erros. Vamos falar de erro de novo. Os erros são oportunidades fundamentais para a atuação dos professores. E os erros não devem ser punidos, devem ser aproveitados. Eu falei isso mais cedo. Falo de novo. Erro é para ser aproveitado.
Tá? Normalmente a gente na escola, o estudante errou, 0, acabou. E a gente fala, quer dizer, o erro é um ponto de desconexão. O aluno errou, você dá 0, acabou, você não olha mais. Tem muito professor que faz isso. Ou seja, o erro é um ponto de desconexão. O erro é um tchau. E o erro tem que ser oi. Olá, tudo bem? Vem conversar comigo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O erro é oi, tá mais para oi do que para tchau. Eu até falei isso no programa de análise de erros. É muito importante que a gente entenda que o erro é uma oportunidade de aproximação, uma demonstração explícita do ponto que o professor deve atuar. Erros são eventos que, quando ocorrem, podem ser muito bem aproveitados pelo professor que está aberto a percebê-los. Isso é uma coisa muito importante. A avaliação tem sentido apreciativo, individual, não comparativo, não classificatório. Né? Eu quero dizer que um aluno tem nota 10 não por ele necessariamente alcançar a um standard objetivo totalmente externo a esse indivíduo, mas por ele ter conseguido avançar muito, construir seus saberes, ter autonomia, ter se manifestado, ter compartilhado seus posicionamentos, ter recebido críticas, ter se posicionado, ter se defendido com educação, ter entendido os conhecimentos matemáticos envolvidos, os procedimentos. Né? Então, tudo isso está sendo posto junto no processo avaliativo. Então, é algo bom, é algo para a gente usar para incentivar o estudante, não é para comparar e classificar e botar em fila, tá certo? É para gerar o potencial, é para refletir sobre o potencial de cada um, é para fazer cada um entrar em contato consigo, né? Bom, o quadro atual é contrastes e demandas. Então agora vamos falar na coisa da pandemia. Já está na hora quase de parar. O pessoal está falando aqui no chat, está bombando, hein? Obrigado pela presença, o Alex Denis está falando aqui o seguinte, vou até falar uma coisa legal aqui que ele falou, ó, olha, ó. Desiguais têm que ser avaliados de forma diferente. Todo mundo é desigual. É difícil ter alguém igual. Então, a avaliação, se alguém busca por um critério, né, único, talvez ser flexível. Quer dizer, justamente se adaptar, ser sensível às diferenças. Isso é um critério que poderia ser adotado em todas. Não é verdade? O JP Almeida está falando aqui que a internet dele caiu, não tem problema, JP vai ficar gravado aí no canal da Matemática Humanista. Por sinal, pessoal, quem estiver assistindo agora a Matemática Humanista, inscrevam-se no canal. Aproveita aí, inscrevam-se no canal. De repente, você está assistindo no Facebook, não é inscrito no canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Clica no sininho de notificação. Tem altos eventos vindo aí. Amanhã eu recebo a Elisângela Pavanello. Vamos falar sobre metodologias ativas amanhã. Na sexta-feira, depois de amanhã, eu recebo a minha amiga Vanusa Postigo, psicóloga, doutora em teoria psicoanalítica, e a gente vai falar sobre a pressão dessa pandemia sobre professores e estudantes. Então, todo mundo que está estressado, está cansado, está em crise, está tendo dificuldades para passar por esse momento, vamos conversar. Tem nada de matemática, juro. Não vamos falar de matemática, não. Mas vamos falar sobre a questão humana. Matemática humanista, vamos lá, na sexta-feira. Então vai lá no canal, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever para a gente poder seguir adiante aí. Bem, tá bom? Então, bom, o quadro atual, a tradição escolar em avaliação foi posta em xeque. Por que ela foi posta em xeque? Porque a aplicação de provas tornou-se difícil ou inviável. Tá certo? Quer dizer, agora o bicho pegou. Quer dizer, as provas elas estão sendo acusadas de não terem mais validade, porque os estudantes vão consultar, eles estão em casa, eles vão colar, eles vão pegar o zap, eles vão colar. Quer dizer, a escola está tão preocupada
com a corrupção eventual dos estudantes. Os estudantes são todos corruptos, muitas vezes, para a escola. Considera os estudantes, vão colar, vão fazer consultar tudo, né? Isso é uma coisa muito complicada. E aí, quando essas provas perdem a validade, você tem dificuldade para aplicar, você não tem credibilidade mais na nota, a verdade é que os professores, muitos de vocês que estão aqui assistindo, né, perderam os seus instrumentos. Quer dizer, muitos professores, né, que tinham seus instrumentos avaliativos, provas, listas de exercício, às vezes usava em escola diferente, compartilhavam uma prova aqui e ali, uma lista aqui e ali, já tinha um modus operandi, né, da avaliação. Agora, de repente, repentinamente, vocês perderam esses instrumentos. Quer dizer, fica muito difícil, vocês perderam os instrumentos. Até 6 meses atrás, a escola falava assim para o estudante: larga esse celular, para de falar no Zap. Não pode usar celular na minha sala, hein? Não pode. Tem que deixar o celular desligado aqui na mesa. E aí agora entra alguém, né, e fala assim: olha, por favor, usem o aplicativo do celular e acessem a plataforma. Conheçam a nova forma de aprender. A gente tem estado aí com aplicativo, com plataforma, com aula online. Espera-se que o estudante use o seu celular para acessar as aulas. Ou seja, é uma coisa que é complicada pra caramba, porque até bem pouco tempo atrás você falava para ele não usar, agora você fala para ele usar, né? E tem 2 perguntas que são um ponto importante do que eu quero falar aqui, que é o seguinte: tem 2 perguntas que tiram a minha paz. E eu ousei incluir a nossa paz, talvez incluindo vocês também, que me assistem agora, que é como incluir e quem excluir. Essas são 2 perguntas que, quando eu penso em quem incluir, né, em como incluir, eu penso, mas tem estudantes que não vão ter acesso a isso. Então, mas vai ter uma exclusão. Quem excluir? Né? Quer dizer, eu devo excluir? Não devo excluir. Tá bom, como incluir? Então, essas 2 perguntas quase que estão numa gangorra. Elas são fantasmas, né, diante dessa tragédia que está se colocando aí. Então, eu queria falar pontos importantes, muito importantes, para todos que me assistem. O encaminhamento do ensino remoto, que é o que está acontecendo agora, para todos, né, em um país como o Brasil, em que a desigualdade ela é ampla, geral e irrestrita, ela é uma prática absolutamente injusta e excludente. Então, a gente realmente impor e falar que essa é a nova forma de aprender em um país onde você tem estudantes que não têm lugar apropriado para estudar, não tem computador, ele não tem acesso à internet, ele se alimentava, as refeições do dia eram feitas na escola. Isso é muito complicado. Então, eu estou totalmente ciente disso e eu só quero que vocês talvez esse meu lindo discurso que eu falei aqui, ele seja útil para professores que trabalham em escolas de iniciativa privada, em escolas cujos estudantes têm o computador, têm o celular, têm o acesso à internet, né? Então, eu queria falar para vocês que eu estou ciente. Eu não estou propondo que o ensino remoto seja agora feito de maneira indiscriminada, que a avaliação dos estudantes seja feita dessa maneira que eu vou falar em seguida, nem nada disso. Eu vou falar de formas de talvez nós construirmos processos avaliativos, algumas sugestões, mas eu entendo que nós estamos em um quadro que é um quadro muito complexo, tá? Então, mas há professores que sim estão em situações que vão poder trabalhar com o seu grupo. Mas há outros professores, eu tenho certeza aqui, que não poderão,
trabalhar com o seu. Então isso para mim é uma coisa que me causa muito desconforto. Eu quero falar que eu estou ciente disso e que eu não estou defendendo nenhuma postura de exclusão aqui. Tá? Estou apenas querendo levantar ideias que possam ser úteis para vocês em algum momento. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente começar a chegar perto do ponto, né? Das sugestões. Deixa eu resetar a câmera para ela não parar. Primeiro é a questão da base temporal dos eventos pedagógicos, tá? Quando eu falo base temporal dos eventos pedagógicos e avaliativos, naturalmente, eu tenho uma primeira base que a gente chama de base síncrona. Agora está bastante popular, vocês já devem ter ouvido falar nisso. A base síncrona, que são eventos que se dão em um mesmo instante, um mesmo ambiente, como uma sessão de cinema, como uma prova na escola. Está todo mundo junto, das 2 às 4, na sala 321. Isso é um evento síncrono, todo mundo junto. Né? Por exemplo, esse programa agora é um evento síncrono para nós que estamos aqui. Né? Vocês que me assistem estão no mesmo tempo e no mesmo espaço virtual que eu. Então, nesse sentido, esse nosso evento da Matemática Humanista agora é um evento síncrono. Então, quando a gente fala de um evento síncrono, a gente está falando de um evento em que está todo mundo junto, no mesmo espaço, naquele mesmo tempo. Tá? Esses eventos avaliativos escolares tradicionais, eles têm base síncrona, de modo geral. As provas, os testes, tá certo? O trabalho de casa, por exemplo, ele é assíncrono. Quer dizer, a base é assíncrona, são eventos que têm mais espaço para se darem em relação ao período, ao local e ao ambiente. O dever de casa, como eu disse, ler um livro. Ou, por exemplo, quem perdeu esse programa da Matemática Humanista, de repente, no sábado à noite, ele vai assistir a gravação do programa que vai ficar no canal. Então, nessa situação, para quem vai ver depois, é um evento assíncrono. Quer dizer, ele não está junto comigo, eu não estou fazendo um programa ao vivo no sábado de madrugada, tá certo? Então, a escola, quando passa um dever de casa, um trabalho, uma coisa assim, o estudante tem maior flexibilidade de se organizar, né, de cumprir o seu tempo. Então, nesse tempo de pandemia, o que havia de síncrono na escola, que eram as aulas, foi transposto tranquilamente para quem tem acesso, né? As aulas online. O pessoal está no Google Meet, aí está tendo aula no Google Meet. Tudo bem, está todo mundo junto no Google Meet assistindo o professor. Isso é um evento síncrono. Agora, quando a gente fala em prova, as práticas avaliativas, como vai ser? A gente vai botar todo mundo com a câmera ligada e vai mandar a prova por e-mail ou a prova lá no Google Meet, o arquivo PDF, você abre o PDF, tá? E aí cada estudante vai ligar a câmera e vai escrever no papel e aí manda, e aí escaneia, sabe? Ou seja, parece que a aula, essa comunicação mais comum que a gente tinha na escola de aula, ela foi transposta de uma maneira um pouco mais tranquila do que foi a prática avaliativa. A prática avaliativa não foi transposta. E aí é o ponto do programa. É o ponto do programa. Então, o que eu quero falar agora, a gente está chegando aí, nos contextos de produção autoral. Então, o pessoal que está assistindo, a Isabela, está falando que está muito boa a apresentação. Que bom, Isabela, seja sempre bem-vinda. Márcia Queiroz também está aqui, um beijo a Josete. É isso aí. Todo mundo, obrigado. A Lúcia Maria também está aí. Maravilha. Então, eu queria falar sobre contextos de produção autoral. E agora, talvez a gente chega no ponto central do programa de hoje, uma das coisas mais importantes que eu vou falar. Então, vamos ficar ligado agora, que é o seguinte, vamos lá. Aprendizagem não é algo diretamente visível. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, o que é isso daqui?
é uma garrafa de água mineral. Vocês vão, porque vocês observaram, vocês estão olhando para isso daqui e vocês sabem, isso é uma garrafa de água mineral. O que é isso daqui? É uma caneca. Isso é algo diretamente visível. A aprendizagem não é algo diretamente visível. Eu não consigo olhar para alguém e falar, esse cara tem cara que ele aprendeu. Não dá para a gente saber observando diretamente. Então, isso é uma coisa óbvia, né? Então, devido a essa obviedade, o início da avaliação de aprendizagem, ela se dá quase sempre, na proposição de alguma experiência. Quer dizer, o professor, a escola, propõe uma experiência. E durante essa experiência, o estudante ele vai ser levado a manifestar os seus saberes, aqueles saberes que o professor quer ver. Então, por exemplo, eu tenho o professor ensinou logaritmo, aí ele vai fazer uma prova sobre logaritmo. E cada questão é uma experiência. A resolução do estudante seria uma manifestação, né? E essa manifestação talvez, esperançosamente, seja capaz de convencer o professor de que aquele estudante aprendeu logaritmo. Tá? Essa é uma forma. Então, eu digo que todo o processo avaliativo de aprendizagem, de modo geral, ele propõe alguma experiência durante a qual o estudante deve manifestar algum saber. E essa manifestação, né, de saber é o que eu chamo de produção autoral. A produção autoral é aquilo que o estudante produz com o seu saber. Né? É uma composição de elementos que são visíveis pelo olhar avaliativo do professor ou dele próprio. Se for autoavaliação, ele é levado a produzir algo que ele percebe e ele talvez seja capaz de avaliar. Ele é levado a realizar uma determinada prática e ter uma impressão sobre essa própria prática que realizou. Então, o processo de autoavaliação passa por isso também. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, a questão da produção autoral. Então, exemplos de produção autoral é resposta a perguntas e questões em provas, em debates, em tarefas, de modo geral, a construção de textos, de relatórios, de portfólios, de uma construção no GeoGebra, um vídeo, tá certo? A construção de um mapa, um roteiro de pesquisa. Então, todos esses diferentes elementos são possibilidades, são alvos possíveis de produtos, de produções autorais dos estudantes. Então, eu entendo que o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu não preciso fazer necessariamente uma prova com uma questão e usar esse tipo de instrumento para mobilizar uma produção autoral que torne a aprendizagem visível. Eu não preciso seguir esse caminho. Talvez eu possa promover outras experiências com outras características e os estudantes consigam mobilizar, né, produções, eles consigam produzir, né, de forma autoral, né, saberes. E isso talvez fique aparente para mim. E aí eu entro em ação com olhar avaliativo. Então isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, os interesses dos professores ao proporem essas experiências podem ser diversos. Podem ser diagnósticos, podem ser formativos ou somativos. Né? Eu usei esses nomes um pouco mais comuns, mas quer dizer, por vezes você pode propor uma experiência para verificar se como que o seu estudante chegou na escola em relação a conhecimentos prévios, a saberes prévios, a relação com a matemática, a relação com a escola.
Então você pode promover várias experiências, questionários, textos, redações, para saber como que ele se percebe, como ele percebe a escola, como ele percebe a matemática. Isso pode ser uma boa prática diagnóstica. Diagnóstica no sentido de você conhecer o quadro inicial. A intervenção seria o quadro da avaliação formativa, seria aquele olhar avaliativo em que busca perceber eventuais erros e ajustar as práticas de ensino a pontos que foram percebidos. A dificuldade de aprendizagem, você se reposiciona pelas... Quer dizer, na verdade, é como se os erros dos estudantes pudessem gerar inflexões nas táticas dos professores de ensino. Né? Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante. A gente não pode achar que o ensino é bom ou ruim sem falar em aprendizagem. Se ninguém aprende, querido, se ninguém aprende realmente, se ninguém aprende, não há metodologia de ensino que seja boa. Né? Então, a gente tem que entender que ensino e aprendizagem são, pelo menos no contexto escolar, onde há ensino, né? Porque você pode aprender sozinho, tá certo? Você não precisa, você não precisa de ensino para ter aprendizagem. Você pode aprender sozinho, né? Mas quando há ensino, a gente tem que entender que ensino e aprendizagem se relacionam de forma indissociável e dialética. Então, nesse sentido, essas relações de intervenção tem a ver com a avaliação formativa. E esse fechamento seria você tentar ter um olhar avaliativo final. Eu vou tentar fazer um fechamento do processo no final do ano, no final do evento. No final, você vai, vamos então tentar ver como olhar agora o fim. Vamos tentar chegar numa construção de uma avaliação final. Aí é o contexto somativo que a gente chama. Beleza? Então, queridos, isso que eu falei agora é o slide mais importante, porque tudo que eu vou falar agora tem a ver com produção autoral, tá? Em como motivar produções autorais de maneira diferente da prova careta e comum que a gente trabalha. Tudo bem? Então vamos lá. Uma boa experiência de produção autoral tem que ter espaço e motivação para os estudantes manifestarem seus saberes de forma fidedigna. Então, deixa o garoto se manifestar, entendeu? Não enche o saco do garoto. Deixa o garoto ou a garota manifestarem o que sabem. Não fica inventando norma, sendo chatice, a BNT, o escambau, com regrinha. Não dá tapa na mão, entre aspas. Não dá. Deixa o menino errar, a menina errar, sabe? No início, tem que ter espaço e motivação para ser o que para ser transparente. E errar, e se errar, que bom que errou, porque logo de início, você, professor, professora que me assiste, já vai ter uma ação, uma oportunidade de já entrar em cena. Então, assim, norma é um problema. Norma, eu faço sempre uma analogia com norma. Lá na UF, o pessoal me chama para orientar monografia de trabalho final de curso, essas coisas, né? E aí eu chego para eles e falo assim: olha, você vai escrever, escreve. Norma, você vai fazer uma semana antes da defesa, porque é o que menos importa. Eu falo brincando que é a roupa que você vai à festa. Né? A norma é a roupa que você vai à festa. O que importa é o conteúdo, é a pessoa. Então, se você tem um texto bom, se você está falando de um assunto interessante, se você está falando de um assunto rico, é lindo. Agora, cara, se você falar bobagem e botar na norma da BNT, escrever um artigo, queridos, o que mais tem aí é professor em universidade escrevendo artigo lindos, todos na ABNT, e um bando de porcaria, artigos
filhotes, uns assim, todos primos, tudo igualzinho uns aos outros, muda uma coisa ali, e você escreve 20 artigos que são assim. Cara, o que é importante é o conteúdo que você produz. Tá? Então, deixa os estudantes produzirem, sobretudo nas ações diagnósticas, deixem eles tranquilos, deixa aí. Quando cabível, tentem incluir uma dimensão colaborativa. Aí vai entrar muito o que eu vou falar com a Elisângela Pavanello amanhã. A Elisângela Pavanello amanhã, 8 horas da noite, vamos falar sobre metodologias ativas. Então, Elisângela, essa coisa da dimensão colaborativa, o cooperativo e o colaborativo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre trabalhar junto. Então, isso é muito importante, sobretudo agora. Vamos aproveitar que os estudantes conversam, que eles trocam experiências, e vamos promover experiências de produção autoral, aonde essas comunicações entre eles são bem aproveitadas. Isso é bom. É bom. A ação docente, ela deve, no momento, ser descentralizada. Quer dizer, é toda aquela coisa do o professor, dono da sala, vai dar a prova dia 14 de tarde, os alunos vão lá, assistem a aula, ele vai embora, e aí no dia da prova está lá. Isso é tudo muito assim, concentra no professor. Talvez tenha chegado a hora de nós efetivamente descentralizarmos um pouco a ação do professor e tentar promover percursos formativos e pedagógicos onde estudantes possam trabalhar juntos, né? Uns com os outros. Quer dizer, o estudante pode aprender comigo, outro estudante pode aprender comigo, mas um pode aprender com o outro também. E talvez o Matias, como professor, em vez de ser um concentrador das iniciativas de ensino, ele torne-se um gestor de aprendizagem entre os dois. Ou seja, é um reposicionamento estratégico, tá certo? Então, professor e processo avaliativo são mediadores da construção de saberes. É mediação para a aprendizagem. É isso que eu estou propondo aqui. Que nós nos tornemos mediadores e não apenas concentradores. Você quer que eu deixe de dar aula? Eu não vou dar mais aula online? Vai dar aula online, pode dar aula online. Tudo vai funcionar numa boa. O que eu digo você pode tirar uma dúvida online, você pode dar uma aula um dia, mas vamos tentar criar trabalhos e iniciativas onde esse cruzamento mais colaborativo possa se dar. Então, estratégias avaliativas para os tempos da pandemia. Tá chegando, tá todo mundo curioso, tá chegando no final do programa e na hora de falarmos das estratégias avaliativas. Então vamos lá. Primeiro, grande estratégia, essa que eu vou falar é uma das mais importantes, por isso que eu botei logo em primeiro lugar, que é a seguinte: em vez de aumentar o número de eventos avaliativos, vamos criar uma dimensão avaliativa permanente em todas as ações pedagógicas. Ou seja, em tudo que vocês estiverem fazendo agora, seja dando uma aula online, seja observa quem pergunta, quem manifesta interesse, quem busca um exercício, quem tira dúvida, quem vem perguntar para você, quem manda um e-mail, quem manda uma mensagem off, tudo isso, ou observe, crie padrões, esteja ligado a todos os detalhes que possam estar se dando durante as suas ações pedagógicas. Isso é muito importante, criar uma dimensão avaliativa permanente. Essa coisa de prova dia 14, prova dia 23 do outro mês, isso agora não vai dar certo. Não vai dar certo, verdadeiramente não vai dar certo. Vamos tentar criar processos, um olhar sensível, descentralizado, granularizado, permanente, contínuo, processual, inerente a todas as nossas ações pedagógicas. Importante, estruturar motivações e oportunidades para a produção autoral em base temporal assíncrona,
Ouçam bem o que eu vou dizer. Nesse momento de pandemia, você colocar todo mundo, exigir que a avaliação seja ali ao mesmo tempo, é muito perigoso, pois tem uma alta possibilidade de você estar excluindo alguém por problemas de acesso, etc. Teve um problema na internet, e aí? O garoto tem culpa, né? Então, quando a gente fala em avaliação, no momento, queridos, eu falo assim com muito carinho que a base temporal preferencial é a assíncrona. O que isso significa? Que a gente vai passar tarefas onde os estudantes vão se organizar entre si com um prazo maior de uma semana para entregar o trabalho. Essa coisa do evento pontual local síncrono, isso daí eu acho muito complicado agora. Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala na dimensão colaborativa, olha aí Elisângela Pavanella, amanhã, hein? 8 horas da noite, hein? Amanhã. Na dimensão colaborativa, quando vocês estiverem passando esses trabalhos para o grupo de estudantes, assuma, você professor que me ouve, assuma uma posição de gestor, de mediador. Você vai gerar conflitos, você vai gerar crises, você vai criar uma atividade capaz de gerar crises. Mas, ao mesmo tempo que aquela experiência que você propõe pode gerar crises e dificuldades e curiosidades, você vai gerir, você vai fazer uma gestão dos conflitos, de modo que, quando os estudantes procurarem a resolução desses conflitos, as saídas desses conflitos, essa experiência seja capaz de promover uma produção, veja, autoral, de construção de saber. Então, veja, eu vou falar de novo, é muita coisa complicada. É o seguinte, o professor mediador, ele vai criar um trabalho e ele vai controlar o grupo dentro do trabalho. Então, a tarefa do professor é gerar, é propor um desequilíbrio, uma dúvida, algo interessante, algo que o estudante queira resolver. E aí, a partir dessa mobilização pelo interesse, você vai fazer uma gestão dos conflitos que surgem naturalmente entre os estudantes, né? E que são observáveis. O professor vai poder observar esses conflitos, né, que estão em torno da resolução do problema. Então, a questão de comentário, você pode fazer um fórum no Google Classroom, não sei se vocês estão usando isso no Google Classroom. Vocês têm fórum, você pode fazer fórum de debate, vocês podem ver como que eles estão debatendo. Eu vou dar um exemplo disso aqui. A base temporal síncrona, que seria a aula online, um encontro, todo mundo junto naquela mesma hora, ela funciona muito bem em contribuições mais periféricas, como tipo apoiar uma dúvida ou uma ação local, dar uma aula sobre um certo assunto, uma palestra, tal. Agora, em termos de processo avaliativo, eu volto a falar, eu recomendo a base assíncrona, tá? Perguntas! Vamos para as perguntas. O pessoal que está aí no chat está falando aqui. A Lúcia Maria está falando que já está fazendo assim com os alunos dela. Muito legal. Já está falando assim. O professor, já estou fazendo assim com os meus alunos. Que bom, que bom. O Igor Rafael está lá no Facebook, o Igor. Então, Igor, bem-vindo, amigão. Necessária e excelente discussão. Que bom. A Renata Santos está falando também aqui que são ótimas colocações. Obrigado, Renata. Seja sempre bem-vinda. O Arthur Machado está perguntando: essa reflexão para avaliar as aprendizagens escolares dos alunos? Sim, é isso daí. É isso daí. A Joconda está falando que só pode chegar agora, não tem problema, Joconda, vai ficar lá no YouTube depois. A Simone está falando que quer essa caneca. Essa caneca, deixa eu falar aqui, ó. Essa caneca é o seguinte.
ela mata mais sede, a água fica mais gelada. Essa é a piada que eu faço sempre. Já tá, quem sempre assiste o programa já não nem ri mais. Que tragédia, né? Essa caneca aqui, olha, eu vi uma coisa no YouTube, o Simone, é muito legal, cara, que quando eu tiver 100 mil, 100 mil inscritos, 100 mil humanistas, eu vou poder ter uma lojinha para vender caneca e camisa. Ou seja, um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. Então, ó, a Débora tá falando aqui que ela tem uma caneca, tá vendo? Ela tem a caneca, ela me chamou lá para uma palestra muito bacana, e eu fiz a palestra muito legal, e aí ganhou uma caneca da Matemática Humanista, muito bom. Tá aí o Rodrigo Rezende, está falando aqui, ótima live, é o momento de termos empatia com nossos alunos, parabéns, obrigado, Rodrigo, maravilha. A pergunta bacana aqui do José Césio Medeiros, o que é ensinar e o que é aprender nesse momento? Pois é, rapaz, esse é o grande ponto. Nesse momento, a gente tem que tentar ser muito flexível e muito amplo e muito geral e olhar para a pessoa e tentar se desconectar de todo olhar pontiagudo e local que a gente está tão habituado e tão arraigado a viver na escola. Isso daí que você está perguntando vale ouro. É a pergunta de $1 milhão. Tá certo? É uma pergunta de $1 milhão. Né? O Danilo Tomé está colocando aqui, vou indicar essa palestra para minha amiga, ela está escrevendo um artigo sobre avaliação de aprendizagem. Parabéns, professor, ótimas contribuições. Obrigado, Danilo. Agradeço a você. Eu ia receber na semana passada a professora Tereza Penafirme, mas ela teve um problema, ela ficou incapaz de poder se conectar com o programa. E aí a gente teve em cima da hora que cancelar. Aí eu falei, gente, eu não vou deixar os humanistas de fora. Não vou fazer um programa sobre avaliação. Aí esse programa aqui é um programa extra, porque eu queria falar de avaliação com o pessoal, e eu estou muito feliz de ouvir que o Danilo tá gostando. Muito legal, obrigado. A Isabel Luceno, ó, o professor gestor poderia auxiliar os alunos na elaboração e acompanhamento de planos de estudos. O planejamento dos estudantes seria um parâmetro de avaliação. O que acha? Isabel, você, de alguma maneira, você se materializou aqui e você olhou a minha apresentação. Excelente! Eu vou falar sobre isso, essa questão do planejamento, a questão da implementação. Isso tudo é alvo de avaliação. Você está perguntando é maravilhoso. Ou seja, o professor ele pode propor um tema, os estudantes se organizam se planejam para abordarem o problema, criam estratégias para poder atacar o problema, e isso pode ser avaliado pelo professor, né? Isso é uma coisa fundamental. E assim, o que eu acho mais incrível é que assim, os estudantes eles normalmente não têm muita chance de demonstrar esse tipo de coisa. E de repente agora, nesse momento, por mais terrível que ele seja, nessa busca de parâmetros de avaliação, a gente veja a riqueza que a gente pode estar perdendo, né? E quando tudo isso esperançosamente acabar, que acabe logo, né? E a gente possa retomar nossa vida e etc., a gente consiga voltar com um olhar um pouco mais esperançoso, né? Maravilha! A Fabrícia está colocando aqui um assunto muito atual para todos nós, professores. Ótimas reflexões. Obrigado, Fabrícia. Obrigado. Seja sempre muito bem-vinda ao programa da Matemática Humanista. Queridos, eu vou então seguir. Façam mais perguntas aí e vamos aí adiante. Começa as sugestões e exemplos. Então, olha, primeiro eu queria falar o seguinte. Eu vou dar alguns exemplos. E esses exemplos, eles não devem
ser entendidos, eu espero realmente, verdadeiramente, que vocês não achem que eu estou propondo uma fórmula de bolo, façam desse jeito. Não é isso. Na verdade, ele é um exercício de reflexão e que leva em consideração os pontos que eu falei antes, de mobilizar a produção autoral, de engajar o estudante, de aproximar um estudante de outro estudante, não apenas do professor. Então, tudo isso que eu vou falar agora são exercícios que vocês devem adaptar. Então, tentem então olhar com o coração aberto, porque eu não estou dando uma regra, uma fórmula de bolo para como proceder. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, eu criei temas absolutamente hipotéticos e gerais. Por exemplo, um fórum de debate sobre os significados de fração. Tá bom? Então, olha só. Ops, apertei o botão errado. Então, ó, fórum de debate sobre os significados de fração. Então, eu supus, hipoteticamente, que é uma turma de 7º ano do ensino fundamental. Eu estou usando a plataforma do Google Classroom. A atividade ela é assíncrona e fica aberta por uma semana. Ou seja, isso que eu vou mostrar para vocês agora seria um período de uma semana de debate aberto na plataforma, onde os estudantes podem, em qualquer momento, eles podem entrar lá e contribuir. Tá bom? Então, essa abertura, o período de uma semana, assim facilita um pouco as coisas, porque às vezes muitos estudantes estão em casa, têm irmãos que estudam, aí estão dividindo o computador. Então, se um professor marca um evento síncrono e todo mundo tem um evento na mesma hora, acabou-se, né? Você prejudica os estudantes. Então, essa coisa do evento assíncrono, você dá mais, como é que eu vou dizer, mais folga para que cada um, à sua conveniência, se ajuste e se adapte aos trabalhos. Então, a função avaliativa é diagnóstica. Então, eu estou entendendo o seguinte: eu sou um professor, estou com uma turma de 7º ano, estou usando o Google Classroom, eu vou passar um trabalho, um fórum de discussão aberto por uma semana, e a função dessa experiência, né, eles vão produzir, né, eles farão uma produção autoral. Então, o que eles vão produzir vai tornar visível para mim aquilo que eu julgo ser importante. Então, o que é importante nesse momento, eu estou supondo que eu quero conhecê-los melhor. É algo diagnóstico. Então, eu estou imaginando como se fosse um início de ano, por exemplo, ou um início de processo, ou um início de matéria, algo do gênero. Então, como seria o debate com eles? Eu vou criar um fórum, né? Lá no Google Classroom é como se fosse perguntas, tem um negócio chamado perguntas lá. Aí o debate tem início com a apresentação de um mobilizador. Isso é uma coisa muito importante. Eu usei nesse meu exemplo, que vocês vão ver agora, eu usei texto. Mas pode ser um vídeo no YouTube, por exemplo. Pode ser um vídeo. Você vê um vídeo para ser um ponto de apresentar o problema. Você coloca um vídeo. Pode ser uma construção no GeoGebra, pode ser um vídeo no YouTube, o estudante ele vai, naquele momento, ter acesso ao problema pela primeira vez. Então é o que eu chamo de agente mobilizador. Esse primeiro contato do estudante com o problema é o ponto que conecta inicialmente o estudante ao fórum. Então, e aí, a partir daí, depois que esse agente mobilizador é apresentado, os debates seguem conforme a estrutura de relações. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é. Então, é o seguinte, ó. Eu usei um texto. Então, eu entrei no Google Classroom e coloquei esse texto aí para os estudantes lerem. Vejam aí. Frações têm muitos significados diferentes. Vejam a fração 1/2, por exemplo. No início, ela significava metade. Metade da pizza, metade do bolo, metade da turma.
Depois virou 50%. Agora 1,5 virou 0,5. Quantos 1,5 há, afinal? Então esse é um texto mobilizador. E aí a ideia é que os estudantes conversem sobre os vários significados diferentes que uma fração pode ter. Então, depois que eu apresento esse texto para os estudantes lerem, eu apresento essa estrutura de discussão que está aqui do lado. Vejam aí, ó. Primeiro, uma ação, quer dizer, cada estudante vai ter que entrar no fórum e vai ter que relatar uma dificuldade que ele tenha enfrentado com as frações e seus diferentes significados. Ou seja, eu estou pedindo para cada estudante da turma entrar no fórum e relatar uma dificuldade que ele sentiu ou ela sentiu. Aí, depois que todo mundo coloca as suas dificuldades, aí vem a réplica. Cada estudante ele vai ter que comentar o post de apenas um dos colegas, registrando como que ele lidaria com aquela dificuldade que o colega apresentou. Tá? Então, por exemplo, o colega falou que ele não conseguia entender como porcentagem. Aí ela, eu para entender porcentagem, eu fiz assim. Ou seja, cada um fala das suas dificuldades e comenta as dificuldades de um outro colega, dando sugestões de como ele ou ela lidaram com aquela dificuldade no passado. Tá? E aí, todo mundo fica cruzando, você pode fazer uma tréplica se quiser. E aí, até 5 pontos, o estudante que relata a sua ação. Até 5 pontos, um estudante que comenta a ação do outro. Um post extra. De repente, um estudante tem um link, tem um material complementar, tem um vídeo bacana na internet que tira a dúvida de um colega, de uma dificuldade do colega. E aí, de repente, esse amigo achar esse vídeo, achar esse texto e compartilhar no fórum, pode dar mais 2 pontos extra para ele. Então, por exemplo, esse é um tipo de organização que está promovendo um cruzamento de relações entre estudantes, aonde o professor vai poder ficar olhando essas conversas, tá certo? Vai ver quais são as dificuldades de cada um. Então, olha só que barato. Cada um pode aprender com o colega uma solução, pode ter acesso a um vídeo legal, a um outro material mais esclarecedor, e o professor, ao mesmo tempo, nesse processo, ele tem acesso a esse cruzamento de diálogos e de intenções e explicações, e isso é riquíssimo. Então, por exemplo, esse pode ser um tipo de estrutura que poderia valer, por exemplo, uma prova de 10 pontos ou de 12 pontos, dependendo da sua escala. Você pode dar 12 pontos, por exemplo, para isso. Olha que barato, o que vocês acharam? Eu acho muito legal, tá certo? Eu acho muito legal, muito legal. Ó, a Isabela tá falando aqui vários autores muito bacana. Ó, tem Lucchesi, o Perrenot, Moreto, um monte de gente. Muito legal. Então essa é uma primeira sugestão. Tá? Uma segunda sugestão, com exemplos, eu chamei de rodízio de tarefas. Essa é muito legal mesmo. Como funciona o rodízio de tarefas? Aí eu peguei um tema, operações entre números relativos. Peguei uma coisa bem específica mesmo. Olha só que legal isso aqui. Novamente, pensei em uma turma de 7º ano do ensino fundamental, também no Google Classroom. Essa atividade é assíncrona e ficaria aberta por 2 semanas. Aí, a função avaliativa dela é diferente. Ela não é diagnóstica. Não é para conhecer os estudantes, não. Agora é para dar pistas sobre intervenções. Quer dizer, são pontos que você vai querer ver que você, como professor, pode intervir. Tá?
Como funciona? Então vamos lá, prestem atenção, porque essa é meio. Tem uma rede aí de ações grande. Então, cada estudante vai propor uma tarefa sobre operações entre números relativos. Então, cada estudante vai inventar um exercício, uma tarefa, um problema sobre operações entre números relativos. Cada estudante faz a sua e manda para o professor com um gabarito detalhado. Tá? Então, ou seja, cada estudante cria um problema. E aí manda esse problema para o professor com o gabarito. Tá? O professor recebe esse material, dá uma olhadinha no problema, vê o gabarito, faz ajustes, corrige algumas coisas. Aí o que ele faz? O professor pega esse problema já corrigido direitinho, o texto corrigido, eu digo, tá? E aí vai enviar, depois que todos os estudantes da sala enviarem os seus problemas, o professor ele vai pegar cada tarefa recebida e vai dar para um outro estudante. Quer dizer, nenhum estudante vai receber a própria tarefa que elaborou. O estudante, cada estudante da sala faz um problema, manda para o professor corrige, assim o texto, alinha os textos, e depois ele devolve para as pessoas da turma, só que trocando tudo, tá bom? Trocando tudo. Sem o gabarito. Bom, então cada estudante então resolve a tarefa que recebeu do professor. Então cada estudante vai resolver a tarefa. O professor registra as suas observações à parte, sem corrigir as tarefas. Quer dizer, cada estudante resolve e devolve para o professor resolvido. O professor recebe esse material, olha, vê, faz as suas observações, mas não corrige. Ele não corrige. Ele corrige para ele. Não corrige no material recebido. Ele corrige para ele. Faz as suas notas, né? E devolve para o estudante que elaborou inicialmente aquela tarefa com o gabarito corrigido. Ou seja, vamos lá. Passar de novo o caminho. Cada estudante faz uma tarefa, manda para o professor. O professor dá uma acertadinha no texto e manda para cada estudante, trocando tudo. Cada estudante recebe uma tarefa que não foi a que fez e resolve. Devolve para o professor. O professor olha as tarefas de cada um, faz as suas notas sobre como cada um foi. Só que aí ele vai pegar essa tarefa e vai devolver para o estudante que originalmente criou aquela tarefa, para ele corrigir. Para que ele corrija. Com um gabarito corrigido. Tá certo? Então, o professor corrige a tarefa feita pelo colega e devolve ao professor. Então, o estudante vai corrigir e devolve novamente para o professor. Então, por isso que são 2 semanas, porque é muito ida e vinda. Então, isso aí no fórum é legal que você pode criar pastas com pasta de etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. E aí você vai colocando lá as versões dos arquivos. Tá? Mas o que eu acho muito legal é que eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o professor veja se um estudante teve dificuldade para criar uma tarefa, e aí você pode dar uma dica para ele, e na hora dele corrigir, se ele conseguiu superar aquela tarefa. Quer dizer, tem espaço de intervenção. Então, essa é um outro tipo de tarefa. Isso acontece muito, como a Débora está colocando, em EAD. Verdade, isso acontece muito em EAD. Muito mesmo. Exemplos de autoavaliação, olha aí. A Isabel Lucena. Isabel, você que olhou as coisas todas? Aqui é o seguinte, ó, essa é uma atividade de autoavaliação. Isso é muito legal. Eu acho que para você gerar pontos de conexão dos estudantes com o que está sendo trabalhado. É muito legal e muito eficaz.
tá? Por exemplo, coisas tolas do tipo quanto vale uma soma 1/2 mais 1/4, e aí você vai construir algumas rubricas. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Rubricas seriam possibilidades de desdobramento para que o estudante veja em qual caso ele se encaixa mais ou menos e ele escolha, eu estou aqui nesse momento, eu estou aqui nesse momento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quanto vale a soma 1/2 mais 1/4? Aí tem essa rubrica. Nível 1. Eu devo somar 1 com 1 e dividir 2 mais 4? É isso? Ou, eu não sei como começar. Então, esse tipo de dúvida seria nível 1. Nível 2, o nível intermediário. Por exemplo, eu sei que eu devo tirar o MMC, mas não sei como fazer isso. Eu não sei fazer a conta, mas não entendo o significado. Eu sei fazer a conta, mas não entendo o significado. Sei que devo colocar as duas frações com o mesmo denominador, mas não sei como fazer isso. Então isso seria um nível intermediário. E o nível avançado eu sei fazer a conta e entendo o significado da resposta. Então cada estudante poderia tentar resolver isso e dizer em qual situação que ele entra. Tá? Então você pode usar rubricas para tentar fazer mapeamentos em coisas que são bem específicas da matemática, ou como essa daqui, por exemplo. Por exemplo, como foi a sua participação em um trabalho em equipe usando o GeoGebra. Alguém foi lá no geogebra.org, na parte de materiais lá do GeoGebra, baixou uma construção daquela, passou um trabalho para o pessoal fazer. E aí você quer saber como que foi, você quer que cada estudante avalie a sua participação em equipe. Tá? Aí você cria um conjunto de rubricas. Por exemplo, nível 1, eu não ajudei meus companheiros, eu não compartilhei minhas ideias, eu não consegui ouvir as ideias dos meus companheiros. Eu deixei alguns companheiros fazerem a minha parte, apenas ajudei meus companheiros quando solicitado e ouvi meus companheiros, mas tive dificuldades em achar e propor formas de ajudar. Então, por exemplo, 3, fiz meu trabalho, me engajei nas discussões do grupo, ouvindo meus companheiros e propondo ideias e ajudei meus companheiros. Então, você vai escolher onde você acha que você está. Você está no nível de pouca participação, você está no nível de média participação, você está no nível de alta participação. Então, aí você pode falar assim, o estudante ele vai falar que ele teve alta participação sempre. Né? Isso não é verdade, porque não tem resposta correta aí. Na verdade, você pode criar pontuações, 2 pontos, para quem preencher isso daí. Independentemente dele ter tido pouca participação ou alta, o fato dele estar preenchendo e revelando aquilo que como ele percebe, né, a forma que se deu a relação com o grupo, isso tem que ser considerado na avaliação. Então isso pode ser interessante para trazer uma especificidade maior e que vai além do conhecimento matemático. Tem a ver com todo mundo ficar falando em competências socioemocionais e tudo mais. Então, a questão do trabalhar em equipe, a questão de receber uma crítica, de fazer uma crítica. Então, se você vê um estudante que fala que teve pouca participação, o professor pode chegar, mas por que você teve pouca participação? O que aconteceu? Qual foi a sua dificuldade? Vamos conversar? Vamos conversar? Conta para mim. Né? E aí eu acho que isso aí é muito rico. Eu acho que gerar pequenos processos de autoavaliação é muito legal e muito rico para compor um quadro avaliativo amplo. É muito importante que vocês pensem nisso. A avaliação não é uma coisa só, de um tipo só. Eu vou fazer assim, ou eu vou fazer assado. Você usa vários instrumentos. Você considera participação. Você pode pedir para eles fazerem um diário de aprendizagem
contando as dificuldades que eles tiveram, como eles superaram, as dúvidas que eles têm ainda. Isso tem que ser pontuado, né? Você pode passar fóruns de discussão com ações e réplicas e tréplicas. Você pode pedir para eles criarem. Eu vou botar aqui o último exemplo, que é muito interessante, para aqueles que querem fazer uma prova. Eu sei que tem talvez colegas que queiram fazer uma prova. E aí eu vou dar uma ideia para desenhar uma prova em modelo assíncrono, né? Onde pode consultar, a prova pode consultar. E você, mas eles vão colar, eles vão roubar, eles vão, sei lá, não. Não, calma, porque veja, qual é a ideia? Vamos lá. Isso parece com uma prova, no entanto, a produção autoral que eu estou propondo, ela está sendo orientada de forma discursiva. Calma, vocês vão entender isso daí. Na verdade, como eu vou coibir a fraude? Isso é um ponto que preocupa professores, né? Como eu posso impedir ou dificultar a fraude, né? É talvez criar um processo de produção autoral que é tão específico, mas tão pessoal, que não tem como colar. Então essa é a ideia por trás disso que eu estou falando. Eu vou solicitar um relato de percepções e interpretações sobre procedimentos que são objetivos, que são matemáticos, super objetivos, tá? Então a ideia é criar variáveis que poderão ser atribuídas pelos estudantes, que poderão criar perguntas. Ou seja, eu vou pedir para os estudantes criarem perguntas e responderem às perguntas que criaram. Olha só que interessante, tá? Isso aí coíbe fraudes bastante, assim, porque fica óbvio, né? Não tem como dois estudantes fazerem a mesma coisa, tá? Então, estudante pode fazer consulta. Tira uma mira aqui. Isso aqui é um exemplo tolo, mas é só para vocês entenderem qual é o espírito da coisa. Um sistema linear possui duas equações e duas incógnitas, mas a segunda equação desse sistema foi escondida. Por exemplo, tá? Aí, letra A. Então tem uma estrutura de subitens. Isso é uma coisa muito legal. A, B, C, D, você pode criar um roteiro, uma sequência de práticas. Então, o professor pode fazer uso desse ABCD muito bem, fica ligado nisso. Então, se você precisasse construir, olha só, se você precisasse construir uma nova segunda equação, que tem um ponto de interrogação, para que o sistema fosse possível e determinado, como você faria? Pode dar um exemplo? Ou seja, eu não estou dando um sistema e pedindo para ele resolver o sistema. O que eu estou fazendo é, olha, isso aqui é um sistema parcialmente montado. Tá certo? Então, como você criaria uma segunda equação para ter certeza de que ele é possível e determinado? Vamos ver o que ele fala. Vamos ver como ele explica isso. Tá? E se ele fosse possível e indeterminado? Ele poderia falar, bastaria pegar uma equação múltipla. Em vez de 2x menos y igual a 3, coloca na segunda 4x menos 2y igual a 6. Ou seja, são duas equações diferentes, mas a mesma informação. Ó, que lindo! Criar um impossível, por exemplo. Você dobra 4x menos 2y, mas em vez de falar igual a 6, bota igual a 7. Então, esse tipo de posicionamento vai fazer com que o estudante demonstre saber, ele vai produzir, tem a produção autoral dele, tem o saber dele, mas isso está sendo colocado de tal maneira que não há como ter fraude. E consultar é ok. Cara, assim, gente, olha só, a gente tem que pensar no seguinte: quando um advogado vai para tá estudando um caso
O advogado sabe de cabeça todo o Código Penal? Ele sabe de cabeça todo o Código Civil? Ele não consulta? Então, qual é o problema de você fazer um trabalho, uma prova, onde o estudante possa consultar? Então, a gente tem que superar e começar a fazer perguntas em que a consulta chegue como uma coisa boa, como uma coisa natural. E não qual é a resposta do sistema tal. Isso é uma pergunta ruim para esse contexto assíncrono. Então você pode dar um espaço para o estudante criar. Você, na verdade, vai dar um roteiro de produção cultural. Oh, meu Deus. Você vai dar um roteiro de produção autoral para o estudante. É um roteiro de criação de perguntas. Ou seja, cada estudante vai criar sua prova, motivado pelo que você pergunta. Tadã! E isso daí você consegue produzir e consegue corrigir com critério. E você tem identidade. Cada estudante tem a sua. Então, bacana? É isso. Que legal, legal. Acabou o programa. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal que tem perguntas finais, façam perguntas aí ao final. Vou ficar feliz de responder. Amanhã, deixa eu colocar aqui, ó. Vou receber minha querida amiga Elisângela Pavanello aqui na Matemática Humanista amanhã, 8 horas da noite, no YouTube e no Facebook também. Vamos falar sobre metodologias ativas. Então, várias coisas que eu falei aqui sobre descentralização da ação docente, a questão da prática colaborativa, tudo isso a gente vai falar amanhã pra caramba. A Elisângela é craque, é fera nisso. Fez uma experiência muito bacana lá na Unesp, com as turmas dela. Então vamos conhecer essa experiência. No dia 14 de julho, eu recebo a minha querida amiga Maria Salete, bem Benguti, muito bacana. Vamos falar sobre modelagem na educação matemática. Recebo o Nilson José Machado, dia 9 de julho, às 14 horas. E o meu querido Pimenta, Augusto César Pimentel, no dia 2 de julho, vamos falar sobre a Praça da Matemática lá em Itaocara, vamos falar do Malbataã, vamos falar sobre o laboratório na escola, vamos falar sobre um monte de coisa legal. E, queridos, apertem os cintos. A Matemática Humanista terá, nos meses de agosto e setembro, o primeiro seminário online de educação matemática inclusiva. A gente vai falar sobre educação matemática inclusiva. E esse inclusivo aí não é inclusivo apenas na questão do deficiente visual, no deficiente auditivo, não. A gente vai falar de inclusão social, a gente vai falar de democracia, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de todo tipo de posicionamento excludente e de horror, para a gente se livrar disso tudo e viver uma educação amorosa, para a cidadania, inclusiva, para todos. Queridos, rumo... Aí, ó, que beleza! Matemática Viva, rumo aos 10K. Que beleza! Eita. Rumo aos 10K, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal. Pessoal que está assistindo, que não viu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá no canal, gente, para dar uma força. A Matemática Humanista é totalmente aberta e gratuita. E vai ser assim para sempre. Para sempre. O meu sonho aqui, nessa doideira toda, é fazer com que isso chegue a mais pessoas e que mude a vida das pessoas. É um ideal pessoal e que está ganhando corpo com vocês lindos aqui que estão assistindo. Agradeço a Isabel Lucena, querida, muito obrigado pelo seu carinho. Seja muito bem-vinda. Que bom que você gostou. Obrigado, querida Angélica Patusco. O Diego Cortes também está falando aqui. Muito legal. Diego, obrigado pelo carinho, amigão. A Débora Moraes também está curtindo. O Danilo Tomé.
O Danilo Tomé também está falando aqui, vamos seguir e compartilhar o canal, muito obrigado. A Júlia Neta Salvador, a Márcia Varela, poxa, a Márcia Varela está falando que amanhã vai estar presente aqui também. Márcia, obrigado pelo carinho. Pessoal, todos do chat, a Simone Fonseca, a Fabrícia Oliveira, a Isabela Vieira, a professora Josete Leal também. Muito, muito obrigado. Isso. A Josete falou uma coisa muito legal que eu concordo. Devemos propor aos alunos a construção formativa. Por isso, nem tudo ou em tudo resulte em súmulas ou pontos. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. Por vezes tem a ver com engajamento, tem a ver com reconciliação, tem a ver com aproximação do estudante. É isso aí, Josete. Arrasou. Josete, arrasou. Obrigado. Querida, então é isso. Queridos, amanhã, então, aguardo todos vocês para mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Um abraço para vocês, queridos, e até lá, até amanhã. Tchau!